Olá, professora, olá, professor da cidade de São Paulo. É com imenso prazer que nós damos continuidade ao nosso projeto de Sala dos Professores, de cursos que pretendem, que esperamos capacitem toda a nossa categoria. Eu sou o professor Ailton, responsável pelo departamento jurídico do sindicato. E é com enorme alegria que nós recebemos hoje para dialogar conosco a doutora Carolina Raquel Leite Diniz Panzolini, que tem um vasto currículo. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina. E ela possui graduação em Direito pela Unicelb, feita em 1998. Ela possui também mestrado em Propriedade Intelectual e Transparência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade de Brasília, em 2018, especialista em Propriedade Intelectual pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, pela ONU. Também tem um curso avançado sobre direitos de autor e direitos conexos, organizados em Madrid, na Espanha, e realizados em Madrid, na Espanha, e também um curso avançado de direito autoral e direitos conexos na economia global, realizado em Estocolmo, na Suécia. E fez especialização em direito autoral pela Fundação Getúlio Vargas, em 2011. Então, podemos observar que o currículo da doutora Carolina é extremamente rico e eu tenho certeza que vai elucidar muito para nós essa questão do direito autoral, que, aliás, viu, doutora Carolina, é uma das questões que aparece muito no nosso departamento jurídico, porque muitos professores são instigados a produzir material e, muitas vezes, esse material não leva o seu nome. Então, volto a dizer, seja bem-vinda, doutora Carolina. Antes de passar a palavra para a doutora Carolina, nós também temos aqui a Eliane, a nossa intérprete de Libras, que eu já agradeço antecipadamente o trabalho, porque é um trabalho de inclusão que o sindicato sempre se preocupa, e com ela está também a Paula, que vai fazer aí o revezamento com a Eliana. Paula, muito obrigado pelos seus serviços. Doutora Carolina, a palavra é sua, fique à vontade, eu vou sair da reunião, vou acompanhar da minha mesa, e a professora Maria Sofia irá fazer a mediação com os assistentes. Bom trabalho para todas aí. Muito boa tarde a todos. É com imensa satisfação que eu tenho essa oportunidade de colaborar com esse processo de capacitação, formação, sensibilização oferecido pelo sindicato. Eu já vou compartilhar minha tela, porque nós vamos conversar de uma forma mais estruturada, eu acho que fica melhor para todos nós. Então, eu já fui apresentada, eu sou uma entusiasta da propriedade intelectual, sou uma constante estudiosa, de fato, sou advogada, sou doutoranda em propriedade intelectual, consultora das Nações Unidas na matéria e sou professora da Academia da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite que me foi feito pela professora Maria Sofia, pela gentileza, pela credibilidade, pela possibilidade de podermos compartilhar conhecimento, agradecer também ao professor Ailton pelas singelas palavras e agradecer de uma maneira geral ao Sindicato dos Professores. Eu gostaria também de congratular a iniciativa do sindicato, sem sombra de dúvidas. É um sindicato que se preocupa com a dignidade do profissional de educação, com a dignidade do professor, com a necessidade de que o professor tenha cada vez mais segurança jurídica nas suas atividades rotineiras, no seu ofício, no seu dia a dia, e essa segurança jurídica ela só vem necessariamente por meio da informação sistemática, constante, ampla, de maneira a chegar e de maneira a agregar valor positivo ao dia a dia dos professores. Então, eu reitero, já falei isso antes de iniciarmos a palestra, eu reitero minha disponibilidade, para mim é sempre uma alegria poder colaborar, eu espero que nós tenhamos outros encontros, porque a matéria é muito extensa. Nessa oportunidade, a minha intenção
é de convidá-los a compreender a importância da temática dos direitos autorais. Eu vou apresentar alguns conceitos básicos da matéria. Eu consolidei as perguntas, as dúvidas mais comuns que eu escuto com muita frequência. Eu diria que semanalmente eu escuto as mesmas dúvidas, são questionamentos que se repetem, questionamentos que surgem a partir de um contexto de insegurança jurídica que o profissional de educação vive no seu dia a dia. Então, eu me coloco à disposição, eu vou procurar acelerar, nós temos 1 hora, vou procurar informar o máximo. Ao final, vou dar um tempinho para perguntas, mas eu já disponibilizei todas as minhas redes sociais, os meus e-mails, para todas as dúvidas futuras que possam surgir, e também, novamente, reitero a minha disponibilidade para futuros encontros. A primeira pergunta é, né, por que o profissional de educação tem que ter o mínimo de informação sobre direitos autorais? Veja, eu não tenho a expectativa, evidentemente, que os senhores tenham a obrigação de se tornar juristas, aprofundados na matéria, não é isso, mas por que é tão importante hoje que o professor conheça os direitos autorais? Porque os direitos autorais estão no dia a dia da atividade profissional do professor. Porque o profissional de educação, ele lida com obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais, lida com criações humanas. O professor está todo com muita frequência, o professor tem sido, como bem disse o professor Ailton, o professor tem sido instado a assinar documentos, a formalizar compromissos que envolvem direitos autorais, direito da imagem, proteção de dados. Então, todas essas questões estão inseridas no dia a dia do professor. Isso, todo o cenário relacionado à educação já passava por um processo de digitalização. Com a pandemia, houve uma propulsão, um aceleramento, e hoje o ambiente digital também faz parte da rotina do professor. Com essa configuração estabelecida do ambiente digital, da internet, do professor que dá aulas online, que dá aulas remotamente, o que aconteceu? Existiu, evidentemente, uma velocidade, uma escala muito maior da profusão do conteúdo, da veiculação da imagem do professor, da veiculação das informações que foram disponibilizadas e foram criadas para aquela aula. Então, existe uma série de direitos correlacionados quando nós pensamos em professor, ambiente digital, internet, aulas online, aulas remotas. Quer dizer, existe uma série de direitos relacionados, correlacionados. São direitos autorais, direito do autor, são direitos de imagem e são proteção de dados. Eu vou falar muito nesses três porque eu diria que são a tríade que tem se repetido muito e está muito na rotina do professor. E o que acontece? Há uma peculiaridade sob o ponto de vista jurídico no Brasil. A lei dos direitos autorais, eu não vou ficar falando muito de lei e de artigo, porque eu quero que a informação chegue de uma maneira mais natural para os senhores, para os professores, mas a Lei de Direitos Autorais no Brasil é a Lei 9.610 de 98. Existem alguns atos infralegais, mas é a principal lei de direitos autorais. No seu artigo 46, que é o artigo das limitações e exceções à incidência da proteção dos direitos autorais, não há nenhuma consideração, nenhuma previsão legal que dê conforto jurídico ao professor. Ou seja, não há nenhuma previsão legal, nenhuma situação que excepcione a incidência dos direitos autorais para a atuação diária do professor. Então, existe hoje uma lacuna jurídica e isso gera certamente uma insegurança jurídica. É por causa disso, inclusive, que nós criamos uma plataforma digital que chama Educa Seguro, e essa plataforma ela vem com a missão, ela surgiu com a missão de prover informação, prover segurança jurídica, de tornar um canal direto entre o professor, por meio do sindicato, e profissionais especializados, para que o dia a dia do professor tenha cada vez mais segurança jurídica. Então, por que é importante saber dos direitos autorais? Agora, lato sensu, de uma maneira mais ampla. Eu costumo dizer que as pessoas não sabem
mas os direitos autorais estão na vida de todos nós. Por quê? Porque, em alguma medida, se nós formos parar para pensar, nós somos criadores de obras intelectuais, nós criamos conteúdo literário para uma aula, para um programa de aula, um projeto de aula, uma estrutura, criamos apostilas, criamos outras produções literárias das mais diversas, criamos músicas para os mais criativos, obras audiovisuais, obras visuais, pintura, arquitetura, enfim, há uma gama muito extensa de possibilidades de criações humanas, e essas criações, uma vez apresentando os requisitos mínimos de originalidade e criatividade, essas criações podem ser submetidas à proteção dos direitos autorais. Mas, invariavelmente, todos nós somos consumidores de obras intelectuais. Todos nós gostamos, em alguma medida, de obras audiovisuais, musicais, literatura, obras visuais. Então, também utilizamos obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais em pesquisas acadêmicas. Isso tem uma correlação muito direta com os professores, a atuação do profissional em educação. E também as obras intelectuais servem para serem as pessoas que produzem para serem orientadas ou mesmo para orientar. Então, veja, os direitos autorais estão na vida de todos nós, e aí nós já começamos, eu já vou trazendo algumas dúvidas recorrentes. Quais são as dimensões do problema, ou seja, da insegurança jurídica relacionada aos direitos autorais com o profissional de educação, com o professor? O professor, quando ele vai preparar uma aula, ele pode utilizar pequenos trechos de obras literárias para fazer referências, para enriquecer, para colaborar com o processo de educação do aluno, pode utilizar figuras, gravuras, fotografias, trechos de obras audiovisuais, de filmes, documentários, pode utilizar músicas, enfim, pode utilizar quadros, esculturas, e também o professor, ele pode não só criar, como ele pode utilizar. Nessas duas circunstâncias, o professor se observa numa condição, volto a dizer, de insegurança jurídica. O que o professor pode utilizar? Qual é o limite da utilização? Qual é o procedimento prévio e formal necessário para essa utilização? E por que o professor ele é instado, o profissional de educação, ele é instado a formalizar documentos que autorizem a livre utilização para fins educacionais daqueles materiais que o professor produziu em sala de aula, daquelas aulas online, daquelas apostilas, da sua imagem, que também é envolvida, que é uma outra coisa dissociada dos direitos autorais, mas, enfim, são dimensões em 360, eu poderia exemplificar, mas que são dimensões que coexistem e que significam um desafio para os professores. Então, como eu disse, toda semana eu sou convidada a analisar documentos que os professores são instados a assinar. Então, toda semana eu observo que existem notificações, termos de sessão, termos de autorização, licenças, enfim. E esses documentos, eles provocam uma angústia muito grande aos professores, aos profissionais de educação, porque não há informação necessária, e é isso que nós estamos nos propondo nesse momento. A matéria dos direitos autorais, a riqueza e também o desafio dessa matéria, é porque é uma matéria absolutamente interdisciplinar. Então, não é só o professor de literatura que tem desafios, não é só o professor de química que tem desafios, é uma matéria que tem um amplo espectro de abrangência. Hoje, os direitos autorais estão previstos em todas as carreiras artísticas, no magistério, nas carreiras jurídicas, na engenharia, na arquitetura, na gastronomia, na fotografia, nas áreas tecnológicas, quer dizer, então é uma área que dialoga, os direitos autorais estão circulando, né, em todas essas áreas, e os direitos autorais são um vetor, um instrumento de segurança jurídica, né? Quando a gente pensa em direitos autorais, a gente pensa numa área jurídica que possa conferir
retribuição aos autores e aos titulares de direitos pelo seu esforço criativo, pela sua criação de obras intelectuais com requisitos mínimos de originalidade e criatividade, que são retiradas do campo das ideias, expressas, afixadas em suportes, em tecnologia que se conheça ou que se venha a conhecer. Então, os direitos autorais são um ramo da ciência jurídica, a área do direito, que consolida uma série de direitos relacionados como uma maneira de retribuir aos autores e titulares de direitos pela seu esforço criativo, né? Então, hoje também muito se discute sobre inteligência artificial, mas, sob o ponto de vista dos direitos autorais, os direitos autorais protegem, tutelam protetivamente a criação humana. A gente sabe que tem livros que são produzidos por inteligência artificial, audiovisual, música, mas ainda há uma discussão global sobre o tema, mas apenas a criação humana, a criação que vem do homem, do ser humano, e também não de animais, porque já houve uma discussão em torno de uma selfie, de um macaco. Então, os direitos autorais só tutelam a criação humana. Já falei que existe uma tríade muito comum no dia a dia dos professores, quando os professores vão dar aula online, muitos recebem documentos cedendo os seus direitos autorais, ou seja, tudo que ele criar em termos criativos naquela aula, e também os seus direitos de imagem e a proteção dos seus dados. Então, essa tríade, ela é muito comum no dia a dia, no ofício do magistério. Agora, a gente tem que ter em mente que os direitos autorais, eles não são a mesma coisa de direito de imagem, que também não são a mesma coisa da proteção dos dados. São três direitos constitucionais, três direitos previstos na Constituição Federal do Brasil de 1988, mas são três direitos que se relacionam diretamente com a dignidade da figura humana, mas são três direitos dissociados. Então, uma vez autorizado o uso da imagem do professor, não significa que os direitos autorais foram autorizados, que a proteção dos dados também foi autorizada. Quer dizer, são questões paralelas e autônomas. Aqui eu trago um organograma muito visual para que a gente compreenda que dentro da propriedade intelectual, nós não vamos aprofundar isso nesse momento, mas só para a gente entender que os direitos autorais são um braço da propriedade intelectual. Há uma vasta gama também que pode ou não ter correlação com a atividade dos professores, mas eu me incumbo aqui de falar sobre os direitos autorais. E hoje, quando nós falamos de aula online, ensino à distância, aula remota, na realidade vai ao encontro, vai junto com um caminho que a maior parte das obras intelectuais, a música, o audiovisual, as obras literárias, estão indo, que é exatamente o ambiente digital. Então, boa parte das obras intelectuais criadas, e hoje muito do magistério também tem sido explorado economicamente no ambiente digital. Isso traz os desafios postos para os professores, para os profissionais de educação, não são exclusivos da sua atuação profissional. Na realidade, toda essa discussão que versa sobre direitos autorais em ambiente digital, ela é global. A todo momento se discute como tornar, por exemplo, a cadeia econômica da música mais equilibrada, mais transparente, mais ética, como tornar a distribuição dos direitos autorais mais equilibrada. Então, assim, o desafio que os professores encontram, os profissionais de educação encontram, né, com essa temática da sua atuação profissional, envolvendo o ambiente digital e os direitos autorais, na realidade, tem sido uma tendência global e que algumas respostas foram obtidas e outras ainda estamos buscando conclusões que sejam minimamente satisfatórias. Outra dúvida recorrente que eu trago é em relação à utilização dessas obras que são veiculadas na internet. Então, um professor
que vai preparar o seu plano de aula, o seu planejamento de aula. E ele extrai, para enriquecer o seu processo não só de conhecimento, como de educação, e de transferência, né, de transferência de conhecimento. O professor extrai, como eu já mencionei, trechos de obras literárias, pega um trechinho de uma música para exemplificar alguma questão, um trechinho de um filme, de um audiovisual, uma obra audiovisual. Então, assim, a primeira questão que nós temos que refletir é que nem tudo que está na internet pode ser utilizado livremente. Principalmente com o desenvolvimento da internet, no início, houve muito questionamento em torno da preservação dos direitos autorais e o quanto tudo que estava na internet poderia ser utilizado livremente. A verdade é que nem tudo que está na internet pode ser utilizado livremente. Eu já vi inúmeras demandas judiciais que envolvem, por exemplo, uma foto que foi retirada da internet e a pessoa pensa, não, eu vou veicular aqui, pode ser inclusive num plano de aula, mas eu vou veicular porque estava na internet, então eu penso que não tem problema, e não é bem assim. Aquela fotografia que eu estou utilizando como exemplo, ela pode estar sob proteção dos direitos autorais, e se ela está sob proteção dos direitos autorais, faça necessário necessária, objetivamente a solicitação de uma autorização prévia e formal, porque é assim que a Lei 9.610 prevê, e também a referência aos créditos. Eu vou explicar que tem a dimensão econômica e tem a dimensão moral da obra intelectual. Então, isso é muito importante e parece um exagero, um preciosismo, mas com muita frequência eu observo questões judiciais que surgem a partir de utilização de obras que estão sendo veiculadas na internet e há uma compreensão equivocada de que aquelas obras são livres e que podem ser utilizadas. Por isso que eu recomendo muito, por exemplo, no caso, utilizando o exemplo novamente das fotografias, a utilização de banco de imagem, porque é muito mais seguro e muito mais tranquilo. Então, a regra de ouro é pensar que toda obra intelectual, toda criação humana com requisitos mínimos de originalidade e criatividade, ainda que seja para colaborar num plano de aula, e eu vou explicar por quê, mas ainda que seja para integrar um plano de aula com finalidades educacionais, tem que haver o cuidado, porque é necessário, se aquela obra não está inserida em domínio público, se ela ainda está submetida à proteção dos direitos autorais, é necessária a autorização prévia. E é necessária também a menção aos direitos da paternidade, a menção aos créditos. Isso porque, quando a gente fala em domínio público, significa que, à luz da legislação brasileira, há um lapso temporal, há um prazo que as obras intelectuais estão protegidas sob direito autoral. Não é para sempre. Então, é durante a vida do autor, mais 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente à morte desse autor. Após esse período, foi o que aconteceu com as obras de Monteiro Lobato, foi o que aconteceu com a obra literária Pequeno Príncipe, e tantas outras. Após esse período, a obra, no caso, eu dei o exemplo de uma obra literária, ela ingressa em domínio público e não há a necessidade de obter a autorização prévia e formal para a utilização daquela obra intelectual. Então, eu não posso adulterar a originalidade das obras, adulterar a obra original de Monteiro Lobato. E toda vez que eu utilizar a obra de Monteiro Lobato, eu tenho por obrigação de mencionar que aquela obra é de Monteiro Lobato, porque esse é um dos direitos morais de paternidade. Mas eu posso, hoje, utilizar as obras de Monteiro Lobato livremente, em planejamentos de aula. Eu posso adaptar, eu posso traduzir, eu posso gerar obras derivadas. E uma questão que eu destaco que é super importante e que é um senso comum é a percepção equivocada, infelizmente, que é possível utilizar uma obra intelectual
para fins educacionais. Então, é possível eu utilizar um livro, a totalidade de um livro, vamos supor, dentro de um contexto de uma preparação de uma aula, ou utilizar trechos grandes de uma obra audiovisual, também para fins educacionais, sem haver qualquer problema. À luz da legislação brasileira, na Lei 9.610 de 98, no artigo 46, hoje há, como eu disse, uma lacuna regulatória. Hoje não existe uma previsão de exceção ou limitação para fins educacionais. O que quer dizer isso? Não existe uma previsão que dê uma garantia para os professores e profissionais de educação que, se for para fins educacionais, aquela utilização é legítima, não tem problema. Nós sabemos, alguém pode falar assim, não, mas eu vejo gente utilizando, não tem problema. É claro, mas à luz da legislação, se o profissional de educação, se o professor for questionado acerca dessa utilização, ele terá provavelmente repercussões jurídicas, porque não é possível essa utilização para fins educacionais. Novamente, repito, à luz da legislação vigente, há projetos de leis no Brasil que tentarão ou tentariam mitigar esses efeitos negativos e gerar uma segurança jurídica para os professores atualmente, mas não existe essa previsão legal. Em outros países, existe, por exemplo, nos Estados Unidos, o Fair Use, existe na Europa o Fair Dealing, que são usos justos, né, em português. Então, há a possibilidade dessa utilização. Então, volto a dizer, nós vamos compreendendo aqui que a cautela é a palavra de ouro. Então, é necessário que tenha cautela para a utilização de obras intelectuais de terceiros que não estejam em domínio público, ou seja, ainda estejam sob proteção dos direitos autorais. Da mesma maneira, não existe hoje na legislação brasileira uma exceção específica para bibliotecários, para pessoas que trabalham em arquivos, para pessoas que trabalham em museus e para as atividades correlacionadas a esses segmentos. Existem projetos de lei, existem inclusive propostas de tratados internacionais no âmbito das Nações Unidas, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para exatamente gerar um conforto jurídico para esses segmentos. Há questões ainda que são desafiadoras e relacionadas à digitalização, por exemplo, de processos e digitalização de obras em bibliotecas, em arquivos e museus, e que ainda esbarram em conceitos legais da legislação autoralista. O que são, volta e meia também pergunta, o que são os Creative Commons? São licenças que são conferidas, e aí também é uma outra possibilidade, um outro caminho seguro que os professores podem seguir, é identificar obras que tenham aquele símbolo CC, né, que são dos Creative Commons, e aí, quando vocês observarem que tem esse símbolo, é possível verificar as gradações permitidas. Então, em muitos tem, pode utilizar esta obra intelectual para fins educacionais, pode utilizar essa obra intelectual para reprodução, ou então só pode utilizar para fins educacionais, ou só pode utilizar para fins de pesquisa. Então, essa é uma saída que representa segurança jurídica para os professores e que eu recomendo. Pensar em direitos autorais é pensar num direito híbrido, pensar num direito que tem duas dimensões, a dimensão patrimonial e econômica e a dimensão moral relacionada à personalidade do autor, à dignidade da pessoa humana. Mas por que o professor tem que saber isso? Por que é importante? Porque só o fato de fazer menção à paternidade, aos créditos daquele livro, daquela música, daquela obra audiovisual, não é suficiente para resolver o problema. Então, volto a dizer, há o interesse de utilizar uma obra audiovisual. É necessário que solicite autorização prévia e formal, isso, veja, à luz da legislação vigente. Então, é necessário que solicite autorização prévia e formal. Pode haver a necessidade de formalizar uma contraprestação econômica ou não, aí
é o direito legítimo do autor e do titular de direitos a essa gestão econômica da sua obra, e também é necessário, uma vez autorizada a exploração dessa obra, é necessário que sejam feitas ah, as referências à paternidade e aos créditos da obra. Vejam, então, os direitos do autor, quando a gente pensa nos direitos do autor, a gente pensa em é um direito híbrido, são duas faces de uma única moeda. Esses direitos, tanto patrimonial quanto moral, são direitos que coexistem, eles não são excludentes. Então, o professor tem que sempre pensar, o fato de eu fazer a referência, respeitar os créditos, identificar a fonte, não resolve totalmente o problema. Ah, essas questões, elas são, volto a dizer, parecem preciosismo. Eu sei que o dia a dia da sala de aula tem uma dinâmica, tem uma rapidez necessária, mas essas questões representam hoje uma cautela importante, ainda mais que há hoje, cada vez mais, instrumentos de inteligência artificial que muitos autores e muitos titulares de direitos usam para fazerem um monitoramento e o rastreamento da utilização das suas obras intelectuais. E, por outro lado, se nós formos pensar, os professores que criam conteúdos com elementos mínimos de originalidade e criatividade, todos esses aspectos que eu estou mencionando relacionados aos autores, tanto o direito econômico quanto o direito aos créditos, isso também deve ser respeitado. Lembrando que, a depender da atividade criativa que o professor faça, se essa atividade criativa estiver alinhada aos objetivos da instituição, do empregador, do professor, e se essa atividade criativa for elaborada durante o expediente, durante a sua jornada de trabalho, o titular de direitos, isso é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de Brasília, do Brasil, o titular de direitos será o empregador, tá? Então, aqui eu vou trazer alguns direitos morais, só para os senhores saberem que eles existem. Os direitos morais dos autores, eles são perpétuos, então, por mais que as obras de Monteiro Lobato tenham ingressado ao domínio público, sempre o direito à paternidade será conferido a Monteiro Lobato. Se Monteiro Lobato tinha obras que eram inéditas, que não foram publicizadas, esse direito moral ele é perpétuo. As obras originais de Monteiro Lobato, lá as obras originais mesmo, não as obras derivadas. As obras originais devem ter preservadas a sua integridade, não pode haver a modificação antes e depois da obra ser utilizada. Também tem o direito à retirada ou suspensão de circulação da obra quando houver ofensa à imagem e à recuperação. Da mesma maneira, lembrando, né, sempre que os direitos autorais são híbridos, eles têm duas dimensões que coexistem, que se complementam, também há os direitos patrimoniais. Então, uma obra literária, um livro, ele pode ser reproduzido, ele pode ser adaptado, transformado, ele pode ser traduzido, enfim, há uma série de direitos possíveis, a depender da natureza da obra intelectual, né? Porque uma escultura tem um tipo de exploração econômica, uma música tem um tipo de exploração econômica, uma obra audiovisual, então há essa possibilidade de gestão econômica da obra intelectual por parte do autor. Então, não é toda obra retirada da cabeça do ser humano que pode ser protegida pelos direitos autorais. Tem que ter originalidade, criatividade, tem que ser uma transposição da personalidade do autor. Então, a gente fala que tem que haver o DNA do autor tem que estar impresso naquela obra. É muito comum utilizar o exemplo da montanha, porque dois autores, dois artistas visuais, no passado chamava artista plástico, eles podem estar de frente para uma montanha, mas se um não colar do outro, e os dois forem retratar aquela montanha numa tela por meio de um quadro, por meio de uma arte visual, cada um resultará, cada um fará uma obra original
de acordo com as suas referências pessoais, suas inspirações, sua emoção, sua personalidade, a dignidade da pessoa humana. Então, todas essas questões, elas são importantes e devem ser consideradas de acordo com a nossa legislação vigente, né? Esse é o conceito da legislação, devem ser consideradas quando nós vamos analisar se uma obra pode ser protegida ou não pelos direitos autorais. Por que que isso é importante? Porque numa demanda judicial, por exemplo, num processo judicial ou mesmo administrativo, a primeira pergunta que se faz, mas a pessoa cometeu infração contra a minha música, o meu livro, utilizou indevidamente, utilizou sem autorização. A primeira pergunta que o juiz faz é: aquela obra, aquele objeto do litígio, objeto da briga, aquela obra, ela é protegida, ela está protegida sob os direitos autorais, sim ou não? Então, essa avaliação tem que ser feita. O artigo 7º da Lei 9.610 traz uma série de exemplos, não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo, outras obras podem ser consideradas. Hoje em dia existe muita arte aplicada. Então, eu analiso por ofício uma série de decisões judiciais pelo mundo em direitos autorais diariamente, e eu já vi decisões judiciais que discutiam arte em tecido, arte em bordado, arte em cinzeiro, arte em mesa, arte em roupa, arte em artefatos que têm até uma dimensão industrial. Mas o artigo 7º da Lei 9.610 traz uma série de exemplos, eu não vou ler tudo para não ser enfadonha aqui, mas obras literárias, artísticas ou científicas, obras dramáticas, obras coreográficas, composições musicais, obras fotográficas, pintura, escultura, litografia, projetos e esboços de geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo. Então, isso é interessante para a gente observar. Se lembra no início da nossa conversa que os direitos autorais são muito amplos e o espectro de alcance dos direitos autorais é absolutamente interdisciplinar e transversal. Agora, por outro lado, há uma série de criações que não podem ser protegidas. E por quê? Porque não existe originalidade e criatividade mínima, e porque há outros princípios constitucionais que devem ser preservados. Até questões, por exemplo, que envolvem textos legais, tratados internacionais. Isso tudo necessita, por exemplo, que esses documentos eles tenham uma circulação, um fluxo. Então, não é possível engessá-los, se nós formos olhar sob esse viés, engessá-los a partir da incidência da proteção dos direitos autorais. Por outro lado, há uma série de criações humanas que são totalmente desprovidas de originalidade, criatividade, então, na realidade, seria uma concatenação de informações, e por isso não ganham a proteção dos direitos autorais. Então, procedimentos normativos, métodos, projetos, conceitos matemáticos, esquemas, planos, regras, atos mentais, aproveitamento industrial. Título é interessante, porque se nós pensarmos num título simples e isolado, como o amor é um título que não pode ser protegido sob os direitos autorais, mas se nós pensarmos num título absolutamente original, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse título é um título tão peculiar e tão original na sua essência que ele receberá a proteção dos direitos autorais. E aí nós vamos para uma outra dúvida que eu recebo quase que diariamente, né? Os pequenos trechos. Então, o professor, o profissional de educação no seu dia a dia, no seu ofício, tem interesse em utilizar pequenos trechos de obras literárias, pequenos trechos de música. É possível? Isso sim, é possível. Está previsto na Lei 9.610 de 98, no artigo 46, e o professor pode construir a sua narrativa jurídica, né, a sua argumentação jurídica
sobre essa previsão legal. Quer dizer, no artigo 46, há a previsão de que é possível utilizar pequenos trechos de obras. Agora, o grande desafio é que não existe uma definição do que seja pequenos trechos. Então, o que são pequenos trechos? Para uma obra literária, são 3 linhas, 2 páginas, 5% da obra. O que é o pequeno trecho de uma música? São 5 segundos, 10 segundos numa obra audiovisual. Então, infelizmente, não existe essa definição. A jurisprudência, que é a decisão dos tribunais também, ela não é clara nesse sentido, mas é possível sustentar a argumentação legítima da utilização de uma obra sem a incidência da proteção dos direitos autorais sobre os pequenos trechos. Lembrando que uma questão que às vezes escapa das pessoas é que programa de computador é uma obra intelectual protegida sob os direitos autorais, está submetida a uma outra lei, que não a lei dos direitos autorais, mas é considerada uma obra intelectual, mas não tem direitos morais. Normalmente, seu prazo de proteção é de 50 anos, a circulação econômica é por meio de licença, então isso também essa é uma obra intelectual muito comum no dia a dia dos professores. Aqui eu vou mencionar alguns tipos de obras intelectuais, sempre pensando que são obras intelectuais que os professores podem utilizar, como também são obras intelectuais que os professores podem produzir. A própria obra audiovisual, que resulta da fixação de imagens com ou sem som, tem uma série de peculiaridades envolvida na obra audiovisual. A obra musical, que ela tem uma complexidade, uma pluralidade de autores e de titulares de direitos, envolve direito do autor e direitos conexos. As obras literárias, que para ser coautor de uma obra literária, isso daqui é muito interessante, foi até discussão que envolveu o diário de Anne Frank, Domínio Público, e o pai dela, o Otto Frank. Para ser autor de uma obra literária, é necessário que haja contribuição com conteúdos criativos, e não seja somente o editor ou a pessoa que fará a correção ortográfica ou a adaptação para uma linguagem mais jornalística, por exemplo. Games, o Brasil é um dos grandes produtores de games no plano global, e o game é uma obra que envolve uma série de tutelas protetivas das mais diversas, envolve música, audiovisual, gravura, literatura, enfim, programa de computador. A escultura, as pinturas, quer dizer, aqui são consideradas as obras de artes visuais, a obra arquitetônica, que é passível do direito de repúdio, a obra científica, lembrando que a obra científica não se protegem os dados científicos. O manual de medicina, a gente não vai proteger sobre os direitos autorais os dados científicos, mas a expressão literária, a maneira como houve a expressão artística literária daqueles dados científicos. As obras derivadas, então as obras derivadas são as traduções, os arranjos musicais, as adaptações, existe a obra anônima, órfã, a pseudônima, enfim. A obra coletiva, que ela é muito importante, porque normalmente a obra coletiva existe um titular de direitos, e o melhor exemplo é a enciclopédia e o dicionário, e aí o próprio titular de direitos faz a organização dessa obra, mas todos que contribuíram para aquela obra, na realidade, estão submetidos àquela titularidade de direito, o que é diferente de uma obra em coautoria. Por exemplo, quando 2 coautores, eles são autores de uma obra literária ou de uma obra musical, significa que ambos têm o mesmo direito, os mesmos direitos autorais, que ambos contribuíram criativamente para aquela obra da mesma maneira. E aí temos outros, lembrando que uma questão muito importante é que uma obra intelectual, para ser protegida pelos direitos autorais, ela não precisa estar registrada. Então, existe também uma tendência a procurar, não, vamos ver se essa obra está registrada. Ela pode estar registrada e é muito recomendável, é muito aconselhável, porque é importante, promove segurança jurídica para o autor e titular de direito, mas para fim dos direitos autorais, não existe a compulsoriedade, a obrigatoriedade. Isso é diferente no caso de patente, de marca, de desenho industrial, tá? O autor de uma obra intelectual é uma pessoa física,
independentemente da sua capacidade mental, independentemente da sua idade. Eu já vi crianças que elaboraram livros e elas têm direito à proteção dos direitos autorais, então isso é muito importante. A contribuição para fins de proteção dos direitos autorais tem que ter elemento criativo. Então, não adianta ser só o revisor, só o editor de um blog, por exemplo. Os coautores, eles têm que contribuir criativamente para aquela obra. Então, a regra de ouro é a necessidade da autorização prévia. Os direitos morais, eles não se transferem, eles são inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis. A transferência dos direitos só ocorre em relação aos direitos patrimoniais, pode ser por meio de cessão ou de licença, tá? No caso de infração dos direitos autorais, aí a pergunta que muitos professores fazem, profissionais do direito, que estão imbuídos de boa-fé e querem atuar de forma legítima, de forma segura juridicamente. Há uma série de consequências, normalmente é formalizada uma notificação em desfavor desse profissional ou da pessoa jurídica que cometeu a infração, e pode haver a repercussão econômica em razão daquela utilização não autorizada, daquela utilização indevida, além da imediata retirada de circulação daquela obra. Lembrando que as referências são absolutamente necessárias, sempre, para qualquer tipo de utilização de obra intelectual. Os pequenos trechos de obras intelectuais podem ser utilizados, mas tem que haver muita cautela, porque, infelizmente, não há o conceito do que venha a ser pequenos trechos. O banco de imagem é muito recomendável. Toda vez que, aí do outro lado, a outra dimensão do problema, toda vez que um professor for instado a assinar um documento que faça, que o obrigue, de alguma maneira, o convide a fazer a transação da sua imagem, dos seus direitos autorais, é importante que o professor tenha a cautela necessária, que o profissional de educação procure especialistas na área, lembrando que as tutelas protetivas que incorrem sobre os direitos autorais são absolutamente autônomas e independentes das tutelas protetivas relacionadas ao direito de imagem e as tutelas protetivas relacionadas à proteção de dados. Cada direito desse, cada tutela protegida, está submetida a uma legislação específica, ocorre de forma autônoma e tem que ser analisado cada vez que o professor ele é instado a assinar um documento que faça a transferência desses direitos, tem que ser analisado com lupa, com cautela jurídica, para verificar se o quão vulnerável o professor está e se aquela utilização, tanto a sua imagem quanto os direitos autorais, eventualmente, que o professor produza na sua obra, na sua aula, ou nos direitos autorais que o professor utilize, e também na proteção dos dados, se todos esses direitos, todas essas tutelas protetivas serão utilizados para fins exclusivamente institucionais. Tem que haver essa cautela, tem que haver delimitação de conceitos, tem que haver delimitação de propósitos, a contraprestação tem que ser clara, a delimitação do prazo de utilização também tem que estar muito clara. Então, novamente, estamos preparando uma plataforma digital que chama Educa Seguro. Essa plataforma vai ser uma interface dos professores, por meio do sindicato dos professores, para com profissionais especializados na área de propriedade intelectual, direito de imagem, direitos autorais e proteção de dados. Será uma maneira de viabilizar segurança jurídica, informação, orientação, tranquilidade para o dia a dia dos professores, um canal de diálogo aberto entre os profissionais de educação com esses profissionais especializados. Essa é uma área, direitos autorais, propriedade intelectual, proteção dos dados, são áreas de conhecimento muito específicas, até para
a ciência jurídica, até para esse ecossistema jurídico, não são todos os advogados, aliás, são poucos os advogados que dominam uma matéria. Eu acho que os professores que estão me escutando têm o privilégio de serem amparados por um sindicato que se preocupam com a segurança jurídica deles, com a dignidade da pessoa humana deles, com o conforto do dia a dia, de maneira que eles possam desempenhar sua essencial e nobre função para a sociedade com tranquilidade e de maneira que eles possam se concentrar com a sua atividade profissional sem ficar preocupados com outras questões. Então, eu convido todos, esse foi um voo rasante com a matéria de direitos autorais, mas eu convido todos, por favor, que queiram se aprofundar, que aproveitem o sindicato, aproveitem a escola, me coloco à disposição como um vetor de informação, capacitação, formação, sensibilização. Em breve, veicularemos a plataforma Educa Seguro. Aqui estão todas as minhas redes sociais. Nós temos mais alguns minutinhos, eu me coloco à disposição para perguntas, eu vou ter que só sair às 16 horas, mas eu agradeço novamente o convite, congratulo a iniciativa do sindicato e, por favor, para mim é uma honra poder colaborar com esse ecossistema dos professores, dos profissionais de educação, um ecossistema cada vez mais ético, mais seguro, mais tranquilo, mais transparente e mais adequado para os profissionais de educação. Muito obrigada. Só está no mudo, professora Sofia. Já vi. Chegou aqui, na verdade, um grande elogio, e eu vou ler. A maravilha de exposição é do professor Ivanildo, não sei se o conhece. A maravilha de exposição, muito obrigada, querida professora. Ele é o professor Ivanildo, bacharel em Direito e professor de Língua Inglesa e Cultura Digital, na Rede Pública Estadual do Paraná. Oh, coisa boa, professor Ivanildo, eu estou à sua disposição, viu? E aproveite o sindicato está pensando em vocês. Agora é a pergunta. Como o debate sobre direitos autorais relacionados às inteligências artificiais, tipo chat GPT, afetam ou podem afetar o dia a dia dos professores? Há riscos de utilizar os materiais gerados por estas ferramentas? Essa pergunta é excelente. Bom, a inteligência artificial, todo o debate da inteligência artificial, dos chat GPTs, que são vários hoje, né, de vários níveis, hoje é uma tendência absoluta nos debates e transversal, impacta a vida de todos nós. À luz dos direitos autorais, só se protege obras intelectuais que são produzidas, são elaboradas pelo ser humano. Existe uma grande discussão no mundo, e se a gente for colocar no plano global, a maior parte dos países entendem da maneira como eu acabei de mencionar, com exceção de um ou outro país que reconhece a autoria e a proteção sobre os direitos autorais a partir de criação da máquina. Então, o fato dos professores, vamos colocar assim, primeiro, o fato dos professores utilizarem obras intelectuais geradas por chat GPT para fins dos direitos autorais não é um problema. Por quê? Porque essas obras que são criadas, livros, textos que são criados em chat GPT, não são protegidas pelos direitos autorais. Veja, a gente tem que ter a perspectiva que uma coisa é a discussão à luz dos direitos autorais. Então, à luz dos direitos autorais, não há infração, porque não há proteção das obras intelectuais criadas por máquinas. Agora, há toda uma discussão ética, uma discussão regulatória, uma discussão legal, dos limites da utilização e uma problemática grande da utilização dessas tecnologias pelo corpo discente.
Aí é uma outra discussão. Então, eu acho que a gente tem que só ter cuidado para colocar em perspectiva as temáticas e as demandas, mas à luz dos direitos autorais, o que é produzido pela inteligência artificial não encontra proteção sob a sua tutela protetiva. Ok, bom, até agora não chegou nenhuma outra pergunta. Se quiser, Mas elas então, existirão. Elas existirão, com certeza. Se quiser, então, deixar os seus contatos, por favor, pode deixar. Se quiser depois nos mandar, esteja à vontade, doutora Carolina. Se Tá quiser bom. se despedir, que estamos muito perto das 16 horas. Tá bom, querido. Olha, eu novamente, primeiro eu quero reiterar meu agradecimento à pessoa da professora Sofia, que gentilmente me convidou, e eu me coloco à sua disposição, professora, porque a senhora precisar, ao sindicato, que são poucos os sindicatos, são muito poucos os sindicatos no mundo que estão tendo essa percepção vanguardista de se preocupar com uma matéria tão especializada como propriedade intelectual, direitos autorais. Eu acho que é um diferencial do Sindicato dos Professores, que eu chamo a atenção dos professores, dos profissionais de educação, para aproveitar essa janela de oportunidade, essa preocupação com a dignidade do professor, com a segurança jurídica do professor que o sindicato está tendo. É uma matéria muito vasta. Aqui, na realidade, eu quis muito mais provocar reflexão, convidá-los para estar conosco, junto conosco, né, por meio do sindicato. Quer dizer, eu acho que vai ser uma parceria que vai colaborar, porque vai agregar positivamente em termos de tranquilidade, segurança jurídica no ofício. Eu me coloco realmente à disposição, já disponibilizei todas as minhas redes sociais. É, eu acho que a palavra de ordem em relação aos direitos autorais é cautela, né? E vamos seguir, vamos construir um ecossistema mais ético, mais transparente, mais equilibrado e mais seguro juridicamente. Muito obrigada. Obrigada, doutora Carolina. Obrigada a todos e até a próxima. No dia 6 de março, está programada uma aula sobre literatura e cinema, as adaptações possíveis. Nossa, que incrível. Tá joia, então? Tá bom? Então, estou convidando, inscrevam-se. E no dia 7 teremos uma mesa redonda sobre a saúde do professor. Okay? Eu tenho aqui uma pessoa que me disse que fez uma pergunta, só não estou achando aonde foi feita. Não tem problema, manda né, Eu mando Tá pelo bom, WhatsApp, tá bom? tá bom, querida. Fico Ok, muito inteiramente à obrigada. disposição. Tudo de bom. Obrigada, tudo de Até bom. mais. Obrigada. Até mais, até mais.